A palavra dinossauro representa para muitas pessoas um misto de fascínio e curiosidade. Para outras é apenas um sinônimo de criaturas gigantescas e monstruosas. E por incrível que pareça, algumas pessoas apenas acham que é tudo invenção. Independente disto, uma coisa é fato: a maioria das pessoas conhece essa palavra. Mas provavelmente apenas uma pequena parte delas conhece seu significado e sua história. Neste vídeo, veremos os dinossauros antes de serem realmente dinossauros, e como e quem foram os responsáveis por cunhar esse termo, que hoje é tão presente na cultura e no imaginário popular. Em 1677, Robert Plot, professor de química na Universidade de Oxford, publicou um estudo sobre um pedaço de fêmur gigante que havia sido encontrado em Stonesfield, Inglaterra. Plot descreveu detalhadamente o objeto e concluiu que se tratava de um osso petrificado, e que provavelmente pertencia a um elefante que foi levado para a Inglaterra durante o domínio romano, apesar de que nenhum documento histórico provasse que realmente haviam sido trazidos elefantes para a Inglaterra neste período. Mais tarde, Plot teve a oportunidade de pôr à prova sua hipótese, examinando um esqueleto de elefante que foi levado a Oxford. E quando percebeu as diferenças entre as amostras, concluiu que na verdade só poderia se tratar do fêmur de um gigante dos tempos bíblicos. A amostra original examinada por Plot se perdeu, mas as análises feitas em seus desenhos mostram claramente que se tratava de um osso de dinossauro. Era a primeira descrição científica de um fóssil deste tipo, ainda que equivocada, mas viria a se tornar importante mais para frente. Um século mais tarde, em 1776, um abade francês chamado Jean-François de Comer, que gostava de colecionar fósseis e curiosidades da natureza, publicou um informe sobre os fósseis que havia encontrado nas falésias de Vache Noire, na Normandia. Dentre as várias conchas e fragmentos de ossos, o padre de Comer descreveu o que parece ter sido uma pata de dinossauro, mas infelizmente não fez nenhum desenho e os fósseis foram perdidos. Alguns anos antes, em 1770, outro padre chamado Bachelet, que também era naturalista amador, encontrou algumas amostras de fósseis semelhantes em uma região próxima. Fósseis que após a sua morte seriam doados ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Esses restos foram descritos por ninguém menos que Georges Cuvier, em 1808, que chegou à conclusão de que se tratavam de restos de duas espécies distintas de crocodilos. Posteriormente, constatou-se que pelo menos um dos dois espécimes realmente se tratava de um dinossauro. No ano de 1764, foi descoberto na Holanda um crânio gigante. Este fóssil permaneceu em um museu holandês até 1795, quando foi levado para a França como troféu de guerra durante o período napoleônico. O crânio foi descrito por estudiosos como tendo pertencido a uma baleia ou a um crocodilo. E em 1808, após reanalisar o fóssil, Georges Cuvier chegou à conclusão de que se tratava na verdade dos restos de um lagarto monitor, como os dragões de Komodo. Mas esse era um animal aquático e gigantesco, pois apenas o crânio sozinho media cerca de 1,20 m de comprimento. O animal foi batizado de Mosasauro, e hoje sabemos que era um lagarto marinho. E apesar de não ser um dinossauro, sua descoberta junto com outros fósseis estudados por Cuvier foi importante, pois abriu a mente dos pensadores da época para duas coisas: a existência de répteis gigantes pré-históricos e que esses animais haviam desaparecido em algum momento da história. O conceito de extinção era revolucionário, pois inevitavelmente ia contra o pensamento religioso predominante na época. Por volta de 1818, William Buckland, clérigo inglês e também professor de geologia em Oxford, recebeu um lote de ossos recém-descobertos em um povoado próximo. Nesta mesma época, Georges Cuvier havia viajado para a Inglaterra e foi para Oxford para examinar os novos fósseis. E concluiu sem dúvidas de que se tratava de um novo réptil gigante, até então desconhecido e que trazia bastante semelhança com os fósseis descobertos na Normandia, que o próprio Cuvier havia descrito como crocodilos. Em 1824, Buckland publicou um informe sobre esses achados e batizou o animal com o nome de Megalossauro, que em grego significa grande lagarto. Os restos fósseis do megalossauro se limitavam a algumas poucas vértebras, ossos da pata traseira e do ombro, e principalmente uma mandíbula com dentes afiados, a partir da qual Buckland pôde sugerir que o animal era um lagarto predador extinto, com porte semelhante ao do elefante, cerca de 2 a 3 metros de altura e beirando os 12 metros de comprimento. Buckland não sabia que tinha em suas mãos um dinossauro, pois este conceito e termo ainda não existiam, mas estava certo de que o megalossauro não se parecia em nada com os lagartos modernos.
Mais tarde, chegou-se à conclusão de que o famoso pedaço de fêmur de Robert Plot pertencia também ao megalossauro, e por isso, apesar de hoje em dia não ser muito conhecido pelo público em geral, este é considerado o primeiro dinossauro descoberto e descrito cientificamente. Em seu informe, Buckland mencionou outro cientista entusiasta de fósseis, o Dr. Gideon Mantell, um médico e geólogo britânico que se dedicava ao recolhimento de fósseis na região onde vivia. Em 1822, Mantell publicou um livro sobre os fósseis que havia encontrado nas pedreiras da floresta de Tilgate, na cidade inglesa de Crawley, e entre conchas e fragmentos de ossos havia alguns dentes incomuns. Na tentativa de identificar os dentes, consultou vários estudiosos ingleses, inclusive Buckland, que acreditava que se tratava dos dentes incisivos de algum peixe grande. Outros afirmaram que eram dentes de algum mamífero de épocas mais recentes que haviam se misturado por acaso em rochas antigas. Mas Mantell não se contentou com essas explicações e, em 1824, enviou algumas amostras para Georges Cuvier, que após analisar os dentes, concluiu que Mantell tinha razão em discordar de Buckland, e que ao invés de um peixe, os dentes deveriam ter pertencido a algum grande réptil desconhecido até o momento. Nesse mesmo ano, em uma visita ao Museu do Colégio Real de Cirurgiões de Londres, Mantell teve contato com um esqueleto de iguana recém-montado, e percebeu que existia muitas semelhanças nos dentes das iguanas com os dentes fósseis que havia achado. Concluiu então que seu fóssil misterioso se tratava de um grande lagarto herbívoro, como as iguanas da América. E, em 1825, publicou um informe onde chamou o animal de iguanodonte, que significa dente de iguana, sugerindo inclusive que esse animal era maior do que o megalossauro de Buckland, podendo chegar a cerca de 18 metros. Nos anos seguintes, foram descobertos mais restos de iguanodonte, que encorajaram Mantell a tentar fazer uma reconstrução de como o animal se parecia em vida, inclusive com um pequeno chifre nasal, com base em um osso cônico que ele havia encontrado. Em 1833, Gideon Mantell encontrou o fóssil de um novo réptil gigante pré-histórico, também na floresta de Tilgate, e por isso nomeou Ilaeosauro, que significa lagarto da floresta. Este, porém, era menor que o iguanodonte e parecia possuir extensões pontiagudas em suas vértebras, que percorriam todas as costas do animal. Essas descobertas aguçaram a curiosidade de Richard Owen, que era estudante de medicina e ajudante no Museu do Colégio Real de Cirurgiões de Londres, onde era responsável por dissecar e descrever vários animais que morriam no zoológico de Londres. Owen se apaixonou pelo estudo de anatomia, principalmente no que diz respeito à comparação entre semelhanças anatômicas em animais diferentes. Ele ficou tão fascinado com esse projeto que desistiu da medicina e decidiu dedicar-se inteiramente ao estudo científico. E, em 1837, assumiu o posto de professor de anatomia comparada e começou a publicar vários artigos científicos sobre restos fósseis de mamíferos e répteis. Nesse meio tempo, acabou conhecendo o Barão de Cuvier, Gideon Mantell e William Buckland. Teve então a ideia de fazer um estudo sobre todos os répteis fósseis britânicos conhecidos até o momento. Fez a proposta à Associação Britânica para o Avanço da Ciência em 1838, que concordou em patrocinar sua pesquisa e durante os anos seguintes percorreu a Inglaterra procurando e descrevendo restos fósseis de répteis. Em 1839, Owen apresentou o primeiro informe, quase que exclusivamente sobre répteis marinhos, e em 1841 apresentou a segunda parte do seu estudo. O foco principal desse segundo informe eram os répteis terrestres descobertos até então, o megalossauro, o iguanodonte e o Ilaeosauro. E em 1842 sugeriu o termo dinossauria, pois segundo Owen, eles eram lagartos terríveis, uma família diversa de animais incríveis que mereciam seu próprio grupo taxonômico. Nascia assim a palavra dinossauro. A palavra ganhou popularidade durante a segunda metade do século XIX. E em 1853 foram criados modelos em tamanho real de dinossauros para o Crystal Palace Park, em Londres. Estas réplicas foram construídas pelo artista Benjamin Waterhouse Hawkins, com a consultoria de Richard Owen. E para marcar o lançamento das réplicas, Hawkins montou um jantar dentro do molde de um dos iguanodontes e convidou Buckland, Owen, Cuvier e Mantell, que eram os maiores nomes da paleontologia na época. O parque e os modelos de dinossauros e outros animais pré-históricos estão lá até hoje, e foi de fundamental importância para a popularização dos dinossauros nos anos que se seguiram. Sempre gostei de pensar que o Crystal Palace foi o primeiro Jurassic Park. Hoje é fácil para nós, sabemos que o entendimento e até mesmo as representações dos dinossauros na época eram equivocadas, mas é preciso entender que era praticamente impossível para Owen e os outros pioneiros da paleontologia, com o pouco que tinham em mãos, chegar a qualquer conclusão que levasse a uma descrição mais precisa de como eram realmente os dinossauros. Hoje sabemos que o megalossauro era na verdade um predador bípede, que o Ilaeosauro era um herbívoro couraçado e que o iguanodonte era um animal muito mais elegante e esbelto do que a versão paquidérmica apresentada por Owen e Mantell, e que seu famoso chifre nasal era na verdade uma garra na pata dianteira, semelhante a um polegar, que provavelmente serviria para o animal se defender. E o mais importante, hoje sabemos que os dinossauros não eram lagartos, mas independente disso, o termo lagarto terrível, com toda a sua força e dramaticidade,
É e sempre será o símbolo perfeito para descrever a grandiosidade desses animais majestosos e o fascínio que eles exercem sobre nós desde a era vitoriana.